Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre esse segmento muito específico do método que nós usamos aqui no canal, chamado análise de cenário, que já chega ao vídeo de número 99, que a meu ver é a parte mais complexa dentro do método, porque ela trabalha num patamar muito abstrato. A gente pega muitos pontos dentro do cenário para que a gente forme uma base que nos leve para conclusões e isso nos ajude nas nossas tomadas de decisão. E o que nós vamos olhar agora é o futuro dos bancos, em particular para o ano de 2024, mas de forma específica com relação à concessão de crédito. Eu vou começar aqui por essa reportagem da Folha de São Paulo. Ela é do dia 24 de março de 2024, hoje é dia 25 de março, portanto ela é do dia de ontem, e foi assinada por Marcos de Vasconcelos. Então aqui a manchete não vai dizer exatamente onde nós queremos chegar, mas lá no final vai linkar com o assunto propriamente dito. Então é o aniversário da quebradeira dos bancos, isso aí foi em 2023, e onde houve aquisições como a do Credit Suisse pelo USB e também outras quebras bancárias. Inclusive foi considerada a maior crise enfrentada pelo sistema financeiro global desde o ano de 2028, quando ocorreu a crise do subprime. Mas também, além da questão do Credit Suisse, nos Estados Unidos, por exemplo, na mesma época, dois bancos regionais quebraram, o Signature Bank e o Silicon Valley Bank, que nós analisamos aqui no canal. Um banco que tinha como um dos seus princípios fazer empréstimos, conceder empréstimos para empresas. E quando empresas, ou seja, eram grandes empréstimos, mas também captava de empresas. E quando empresas que lá colocavam seu dinheiro foram resgatar esse dinheiro, e aí como uma empresa, isso é resgatado em grande quantidade, o índice Basileia estava ali em torno de 8, que é bem abaixo dos bancos que a gente tem analisado aqui no canal no Brasil, que fica ali em 13, 14, 15, 16, 17, não teve dinheiro e por conseguinte acabou quebrando. E ainda houve um terceiro banco lá nos Estados Unidos, o First Republic Bank. E com isso, o que acabou sendo esperado pelo mercado financeiro era um endurecimento das regras de controle. Mas aí é porque se tem essa visão mais de cunho globalista e até de cunho da social-democracia. O que acontece é que um ano depois, o autor aqui dessa reportagem ele oferece uma ação do Banco do Brasil para quem conseguir apontar uma única mudança significativa. O que, a meu ver, nem tem que haver mesmo, porque chega de intervenção do Estado ou até de qualquer outros entes globalistas, criando regras que engessam mais o processo e tornam ele mais caro. Eu não sou muito favorável a isso. Em entrevista divulgada pelo FMI, a economista italiana Lucrezia Reichling, ela lembra que não é possível prevenir crises bancárias em todas as circunstâncias. Em âmbito geral, mas isso até para mim parece uma coisa meio evidente. E a razão que ela apresenta é que a base do sistema financeiro moderno é permitir que bancos emprestem parte dos depósitos enquanto mantém apenas uma pequena fração de reserva. Ou seja, isso aqui vai dar aquele indicador lá do índice de Basileia. Ou seja, o que acontece? Se muitos correrem ao banco para retirar, como é só uma pequena parte e o restante está emprestado, não tem como tomar de volta, porque isso só vai voltar no longo prazo e com os juros que são concedidos pelo banco. Por conseguinte, essa é a essência do sistema bancário atual. O que precisa é ter equilíbrio no entorno e ter os indicadores, como por exemplo o índice de Basileia, bem assertivos, bem consistentes. Entre os principais fatores que empurram os bancos, que empurraram, aliás, os bancos gringos para a quebradeira, estava o aumento das taxas de juros pelos bancos centrais. O que acontece aqui no aumento dessas taxas de juros? O reflexo não dá lá nos bancos, o reflexo ele dá lá nas empresas, e elas para continuarem sendo abastecidas, elas vão precisar recorrer ou a tirar o que elas emprestaram ao banco, ou fazer novos empréstimos. Se forem para retirar o que estava no banco, é aí que inicia o processo de quebradeira, quando nós temos juros altos na economia. Aqui no Brasil, pelo menos, há previsão de mais um corte. Se esperava mais, mas na última ata do Copom, em vez de
novos cortes colocaram só um novo corte, ou seja, tiraram do plural para o singular, e com isso o mercado está achando que talvez acabe ficando nisso, e por isso que ele diz aqui, ó, que outros cortes subiram no telhado por enquanto. De qualquer forma, é uma redução pela frente, e essa redução significa um alívio para a busca de crédito para movimentar empresas e movimentar o consumo. E aqui vem o ponto-chave que vai nos ligar com o restante do assunto que nós queremos debater. Com a iminência do aumento da concessão de empréstimos, cabe ao investidor ficar de olho em como as instituições estão avaliando o risco tomado. É uma das coisas que a gente sempre toca aqui no canal. Mas por que ele acha que há o aumento da concessão de empréstimos? Por conta da redução dos juros. Ter clareza sobre as ferramentas, estruturas e metodologia da análise do risco poderá lá na frente tirar o investidor de uma fria. E a fria é sofrer pela dívida dos outros, seja recebendo menos proventos, ou seja até uma instituição bancária indo à bancarrota. E sem nos aprofundar, vamos dar uma olhada aqui no CNC, onde existem as pesquisas CNC, e neste caso aqui, intenção de consumo das famílias, o ICF. Ou seja, se as famílias têm intenção de consumo ou não. Se elas não tiverem a intenção de consumo, então lá na frente, o que a gente está vendo é que as empresas elas vão precisar recorrer mais aos bancos porque elas podem estar vendendo menos. A intenção de consumo das famílias teve a 4ª queda consecutiva, aqui está de 0,8, incentivada pela seletividade do crédito, ou seja, tem duas seletividades aqui, né? Uma é aquela feita pela instituição financeira, vamos ver se essa pessoa aqui ela está apta a receber e tem condições de nos pagar. E a outra é o próprio consumidor fazendo uma seleção do crédito que ele vai colocar para coisas que realmente têm um significado, pelo menos no curto prazo, para a vida dele. Então, isso aí foi incentivado pela seletividade do crédito e desaceleração do mercado de trabalho. E aí, durante a pesquisa, aqui eu não vou entrar muito nos detalhes, mas ela vem discorrendo sobre esses fatos específicos, né? A seletividade do crédito e o ponto de desaceleração do mercado de trabalho. E mais ou menos por aqui, dentro da pesquisa, a gente vai ver essa parte onde é tocado. Aqui em cima a gente vê assim, a percepção do emprego, ICF, né? Índice de concessão. Índice de concessão não, índice de consumo das famílias. Então a gente enxerga aqui a barra em azul e a linha em vermelho. A barra em azul nos dá a percepção atual de emprego e a linha em vermelho nos dá perspectiva funcional. Sempre que baixa a linha em relação à barra, significa que, embora tenha uma percepção de emprego, veja que a percepção de emprego está encolhendo, mas a perspectiva profissional ela consegue ser mais negativa acompanhando aquela curva da barra. Ou seja, se nós pegarmos aqui e dividirmos este 113 por esse 124,7, nós vamos chegar nesse 0,9 negativo, que é o que não se quer. Se quer que, na verdade, fique acima ou acompanhe ali tangenciando as barras. Então, como não tem uma perspectiva positiva do ponto de vista de emprego futuro, as famílias acabam se tornando mais travadas do ponto de vista do consumo. E veja que, com condições de consumo menos favoráveis, então, por que isso? Por causa daquele arroxo na concessão de crédito. Ele fica mais seletivo, dos dois lados, tanto do lado do consumidor quanto do lado de quem está oferecendo o empréstimo. E com o emprego ajudando menos no avanço da população assalariada, a ideia é que se tenha menos consumo no futuro. E é uma coisa curiosa, porque o menor acesso ao crédito e a desaceleração do mercado de trabalho é o que vem enfraquecendo o consumo nos últimos meses. Só que a intenção de compra permanece melhor do que em anos anteriores. O que pode significar que quando as perspectivas acabem por se confirmar,
na verdade a gente tem um encolhimento até maior nessas concessões. A outra pesquisa do CNC é a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC. E veja que nessa pesquisa, famílias reduzem endividamento e organizam suas finanças. Então, dentro dessa pesquisa, também não vou aprofundar sobre ela, o que a gente vê é que, no total, há uma queda do endividamento. Aqui tem os anos de fevereiro de 2023, janeiro de 24 e fevereiro de 24. Então, é o fevereiro do ano passado e os 2 primeiros meses desse ano. E a gente verifica aqui que tem uma queda nos endividados. O que chama a atenção é que os que não terão condições de pagar as dívidas permanecem aqui no entorno dos 12%, e evidentemente que a gente queria que isso aí tudo caísse, mas está em patamares que, infelizmente, ainda estáveis. Veja aqui, ó, as famílias estão priorizando os ajustes do seu orçamento, corroborando a sinalização de intenção de consumo. Então você vê aqui, ó, se nós olharmos os 3 primeiros meses, os 2 primeiros meses de 2024 e o último de 2023, dezembro, janeiro e fevereiro, nós vamos ver aqui que caiu bastante em dezembro o endividamento, depois sobe em janeiro e agora cai. Mas, conforme foi levantado na pesquisa, eles acabaram fazendo uma projeção do crescimento desse endividamento no longo prazo para endividamentos, tá? Até o final do ano de 2024. E aqui eles consideram que as condições favoráveis da economia, condições favoráveis que eles querem dizer é a redução dos juros, tem mais um pela frente, e também a estabilização da inflação ali pelo centro da meta. É disso aí que eles estão falando. Com isso, fica favorável, a economia deve levar o endividamento a retomar o crescimento, fortalecendo a intenção de consumo. Mais ou menos está em acordo com o que nós vimos naquela pesquisa sobre intenção de consumo. E uma coisa que eu acho interessante nessa pesquisa é porque tem o endividamento por estado. Então veja que o estado onde tem mais famílias em percentual endividadas é o estado do Paraná, com 90,9%. E depois me chama a atenção aqui o estado de Minas Gerais, com mais de 90%, sendo que famílias com conta em atraso em Minas Gerais está na ordem dos 50%. O lado positivo é que em Minas Gerais, pelo menos aqueles que não vão ter condições de pagar estão um pouquinho abaixo da média nacional. E o estado de Minas Gerais sempre foi tomado como o estado que seria o padrão de toda a constituição populacional do Brasil. Outro estado totalmente muito relevante, o estado do Rio de Janeiro, veja que 87,3% das famílias estão endividadas. Mas famílias com contas em atraso, baixa bastante aqui, 25,7%, bem abaixo da média de 28,1%. E, no entanto, as famílias que não terão condições de pagar estão lá batendo nos 20%. E o estado, o Rio de Janeiro, é um estado extremamente relevante, extremamente significativo dentro desse processo. Mas o que segura tudo isso, sem dúvida, é o coração do Brasil, não? O que faz o Brasil andar, que é o estado de São Paulo. Veja que famílias endividadas está bem abaixo da média nacional, apenas 68,1%. Famílias com atraso está bem abaixo também, 21,8%. E famílias que não terão condições de pagar, 9,4%. É muito abaixo. Enquanto São Paulo se mantiver nesses patamares baixos aí, as coisas vão andar mais ou menos dentro de um contexto de regularidade, que é o que a gente viu ali a partir de todas as pesquisas. Mas a economia como um todo, ela não tem propulsão, ela não está avançando. E isso está levando a alguns questionamentos dentro do mercado. Eu peguei essa notícia aqui, Suno Notícias, ela é uma notícia de um bom tempo atrás, não muito, no dia 15 de março de 2024, hoje é dia 25, portanto, ela é de 10 dias atrás. A reportagem é assinada por Eduardo Vargas. E veja, ó, Banco do Brasil. Interferência do governo pode recair sobre o banco também? Será que pode? Então isso é o que o mercado vem questionando e tem colocado suas barbas de molho. Veja que com os ruídos recentes de interferência do governo, teve na Petrobras, na Vale, Aços Piratini, tem várias empresas, nós já citamos todas aqui. Especialistas discutem como isso respinga no Banco do Brasil. A companhia tem uma dinâmica diferente, mas também tem o Estado como controlador.
Especialistas do BTG destacam que a queda das ações do Banco do Brasil nos últimos pregões se deu justamente pelos temores de intervenção política. É possível fazer... aqui, deixa eu pegar melhor essa reportagem para a gente entender desde o início. O presidente do Brasil, colocado lá à frente do executivo, em entrevista ao SBT, dias após a reunião com dirigentes de bancos públicos, ele diz o seguinte: é possível fazer esses agentes baixarem suas taxas para obrigar rivais privados a fazerem o mesmo. Eu já vou explicar o que ele quer dizer com isso aqui. No entanto, a presidente do banco, ela explicou que não houve nenhum pedido do governo para que os bancos públicos reduzissem as taxas de juros. Segundo a presidente, o que ele pediu foi para fazer com que o crédito chegasse aos brasileiros. Então, aqui a questão é a seguinte: o Brasil não pode imprimir moeda. Então, mas o Brasil precisa arrecadar, porque está com um problema de déficit fiscal. A forma de gerar dinheiro novo é através da concessão de crédito. Mas a gente viu que as famílias estão muito endividadas. Daí estão reticentes assim, para aumentar o seu consumo, principalmente através do crédito, que é o propulsor disso tudo. E o que o governo está dizendo é o seguinte: ele quer reduzir isso para que as pessoas recorram ao crédito e vendo os créditos cair, as famílias já sinalizaram que elas irão buscar esses créditos para os seus consumos. Significa que quando você concede o crédito, se você olhar para o balanço, gera um ativo e um passivo, zero, mas coloca a moeda nova no mercado. Isso faz aumentar a inflação e a gente tem que lembrar, né, que o governo arrecada de três formas: pelos impostos, pelos títulos da dívida que ele emite e pela inflação. Então é essa corrida que o governo está tentando fazer de forma a buscar aumentar mais a sua arrecadação. E veja que toda essa leitura que nós fizemos aqui na conclusão dessa reportagem é que 2024 não deverá ser ano de pico no lucro das empresas do setor financeiro. Mas se não vai ser de pico, com certeza não será de piso. Então vai estar dentro de um patamar ali razoável. E eu acredito que as nossas estimativas que a gente sempre faz aqui no canal, principalmente nas nossas tabelas de análise fundamentalistas, que a gente sempre entrega toda vez que analisa uma empresa qualquer, mas aqui em particular do setor financeiro, o indicativo é de manter os proventos, talvez não nos mesmos patamares que nós vimos em 2023, ou igual, ou talvez com algum encolhimento, principalmente por conta de todo esse cenário que nós apresentamos até agora. Mas, como ainda é muito cedo para o mercado, eu acredito que não vai ser também nenhuma surpresa se lá na frente superar as nossas expectativas. Mas a tendência é que não aconteça isso. Pelo menos é a nossa visão. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.